Em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinária 32/2022 dispõe sobre a exigência de apresentação de cartão de vacinação contra a Covid-19 para acesso a bens, benefícios, serviços ou lugares no âmbito do município de Brusque. O prefeito de Brusque faz saber, a Câmara aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica proibida a exigência de apresentação de certificado de vacinação ou de qualquer outro meio probatório de imunização contra a Covid-19 para acesso a bens, benefícios, serviços ou qualquer lugares no âmbito do município de Brusque. Parágrafo 1º. A vedação descrita no caput deste artigo não se aplica às atividades do setor privado que voluntariamente optarem por exigir de seus clientes e fornecedores, ficando vedada a exigência de qualquer meio probatório de imunização contra a Covid-19 de seus empregados. Parágrafo 2º. A vedação descrita no caput deste artigo também obsta que os servidores públicos vinculados ao município de Brusque de forma direta ou com os órgãos da administração pública indireta e fundacional sejam impedidos de ingressar nos locais de desempenho de suas funções. Artigo 2º. O Poder Executivo poderá regulamentar essa lei com o que entender necessário. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação oficial. Sala de sessões, 14 de abril de 2022. André Batista, vereador. Alessandro André Moreira Simas, vereador. André Resine, vereador. Jean Carlos Dalmolin, vereador. David da Silva, vereador. Jean Daniel dos Santos Pirola, vereador. Ricardo Janesini, vereador. Nick Ângelo Limo, vereador. Parecer 60/2022, Comissão Conjunta Constituição, Legislação e Serviço Público. Projeto de lei em análise de origem legislativa dispõe sobre a exigência de apresentação de cartão de vacinação contra a Covid-19 para acesso a bens, benefícios, serviços ou lugares no âmbito do município de Brusque. Quanto aos aspectos constitucional e legal, não foram encontrados vícios no projeto, estando apto para o seu regular prosseguimento. A Comissão de Serviço Público, no mérito, entende que o projeto não traz malefícios à sociedade do município de Brusque. Sendo assim, as comissões em conjunto opinam pela regularidade do presente projeto de lei. Brusque, 16 de maio de 2022. André Vec, presidente da comissão. André Resine, membro. Jean Carlos Dalmolin, membro. Nick Ângelo, membro. Marina Oliveira Xício não assinou. 17/5/2022, membro. Está em primeira discussão, projeto de lei ordinária 32/2022. Olá, vereador André Batista. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Pessoal que nos acompanha. Esse projeto ele foi proposto por mim e por mais 8 vereadores. Ele não é um projeto contra a vacinação, mas sim um projeto a favor da liberdade do cidadão. O cidadão ter a liberdade dele poder escolher se ele quer se vacinar, mas ele ter a liberdade de poder entrar nos serviços públicos onde ele bem entender. Então ele proíbe de ser barrado, às vezes na escola, como tem professores que estão sendo obrigados, ou teve crianças, né, que foram separados dentro da sala de aula. Absurdo, né, professor Ivan? Crianças tiveram que fazer testes Covid todos os dias, todas as semanas, para ver se tinha Covid. Então esse projeto ele vem ao encontro de uma liberdade, prezando pela liberdade do cidadão. Então ele não é... a vacina vai estar lá livre para quem quiser tomar. Se tu é a favor da vacina, tu vai lá, toma a vacina. Mas quem não quiser tomar, ou se não se sente confortável em tomar essa vacina, não toma. Então é pela liberdade do cidadão. Eu peguei só alguns trechos assim, que saíram em alguns jornais agora do mundo. Estados Unidos limitam vacina Janssen por risco de coágulo sanguíneo. Então tem muita gente que não se sente segura em tomar uma vacina que está em testes. E hoje no Brasil eles estão em muitos lugares, principalmente públicos, obrigando essa vacinação. Então esse projeto é isso. Não proibindo a vacina, mas dando liberdade para o cidadão. Então, peço a compreensão dos amigos, dos vereadores que assinaram, sei que também estão convictos disso e estão lutando pela liberdade de todo cidadão. Muito obrigado. A palavra, vereador Rick. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, serventuários aqui da casa, imprensa, faço das suas palavras as minhas, vereador Deco, mas eu não quero fazer uma injustiça aqui, que até eu acho que o senhor acabou esquecendo. Eu queria citar o nome do
meu suplente de vereador, o Valdir da Sky, mais conhecido, né, como Valdir da Sky, ele foi um incentivador no 1 mês que ele ficou aqui nessa casa desse projeto. E bem como o Deco falou, é um projeto que não é contra a vacinação, e sim que quer dar liberdade ao cidadão para ele tomar sua decisão se ele quer ou não tomar essa vacina. Mas eu queria só fazer esse ponto que foi esquecido, Deco, para até valorizar o Valdir e que no início quem levantou essa bandeira aqui nessa casa foi ele. Obrigado, senhor presidente, seria isso. Palavra, vereador Jean. Sobre este projeto, com certeza votarei favorável. A gente acompanhou algumas situações. A princípio, quando o Valdir apresentou, eu tinha bastante dúvida em relação a apoiar ou não o projeto. A gente sabe que muitos projetos que chegam até a gente, ou é uma pessoa que traz, ou é uma entidade, ou é um instituto. Só vou deixar claro que, a respeito desse projeto, vereador Deco, eu sou a favor, mas tem outros projetos que algumas pessoas, algumas entidades, alguns institutos vêm trazer para a gente que também temos dúvidas, que também talvez não vamos ser a favor ou vamos ser a favor. Então eu só peço que parem outras situações, algumas pessoas que participam de tais entidades, de tais institutos, tenham paciência, aguardem para ver o desenrolar do projeto, aguardem o projeto passar na comissão, para depois estar expondo fotos da família de tal vereador em redes sociais. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Vereador Cacá, depois Josimar. Senhor presidente e vereadores, só para justificar meu voto será favorável, mas até por uma questão de convicção minha, ele será favorável porque o tal passaporte sanitário ele não funciona. A gente viu já vários casos aqui em Brusque, eventos e tudo mais, onde eu presenciei a bagunça que é, sabe? Aí os caras obrigam tu tá com uma carteira de vacinação, eu tenho a minha, eu me vacinei, faço propaganda da vacina, minha família toda se vacinou. O cara fica uma fila gigantesca para quando chegar perto, na portaria, o cara nem olha a tua carteira. Então, cada dia que eu acordo, eu peço para ser um pouco menos hipócrita, porque todos nós somos hipócritas. Todos nós somos. Todos nós. Alguns mais, alguns menos, alguns têm a cara de pau, outros não têm. Mas todos nós somos hipócritas em vários assuntos. Então eu não posso ser hipócrita nesse assunto. Eu me incomodei em vários eventos que eu estive presente, pedindo a carteirinha, lá ficou eu com cara de panaca, esperando pacientemente para entrar. Chegava uma hora, o cara nem olhava, bicho. O cara falava assim, passa, passa. Mas nem olhava na minha cara. Então como não está funcionando, que se tivesse funcionando, somente com regras estabelecidas, coisas que teriam que vir de cima do âmbito federal, eu não votaria favorável a isso. Com certeza não. Mas como eu tento ser um pouco menos hipócrita, eu votarei favorável, já que não está funcionando realmente. Essa questão de liberdade, ela é verdade, mas também não é muito, porque quando o cara viaja para certos países do mundo que pede alguma vacina, todo mundo se vacina bonitinho, fica pianinho, vacina, ninguém questiona a vacina, se ela faz o cara virar jacaré ou não. Então, infelizmente, a vacina, ela virou guerra política no Brasil. E quem falar que não está mentindo. Virou uma guerra política e diria até nojenta. Mas, como não está funcionando, votarei favoravelmente ao projeto. Obrigado, senhor presidente. Josimar. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, imprensa, também quem nos assiste nas suas casas, eu votarei também favorável a esse projeto. Eu, assim como o vereador Cacá relatou aqui, também tomei a vacina.
na minha casa todos tomaram, mas eu acho que nós não podemos exigir que uma pessoa pense assim como nós e faça da forma que ela quer fazer. Tenho vários amigos que não tomaram a vacina e é uma escolha dela e nós temos que respeitar. Inclusive, no final de semana passado, um amigo meu acabou me ligando. O filho dele estava, menino que joga futebol, estava vindo de Portugal, perdeu a carteirinha. O que aconteceu? Ficou preso no aeroporto, foi o maior transtorno, né? Mas dizer que ninguém é obrigado a nada. Cada um tem que ter o direito de escolher aquilo que é melhor para ele e para sua família. Então, eu voto a favor. Eu acho que ninguém pode ser obrigado a nada, desde que esteja fazendo as coisas certas dentro da lei. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continua a discussão. Vereador Jean. Senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas que ainda nos acompanham, imprensa, sou coautor, junto com o vereador Deco e outros vereadores desse projeto de lei. E com certeza, o Jean, né? Com certeza nós acompanhamos essa votação de forma favorável. Primeiro que eu quero utilizar uma palavra que o Cacá utilizou aqui, hipocrisia. Isso tem muito na sociedade, Cacá, muito, né? O mesmo cara que te cobra a vacina é o mesmo cara que está sentado no boteco tomando cerveja lá sem máscara, sem nada, quando estava proibido. É o mesmo. É o mesmo cidadão ali do Facebook, do Twitter, do Instagram, que em vez de transar fica falando as bobagens que fala, sabe? É aquela pergunta que a gente faz aqui no microfone, né? Quem vacina, transmite ou não? Essa é a pergunta básica. Básica. Alguém conseguiu responder isso até hoje? Eu tiro o meu exemplo, senhor presidente. Eu peguei o Covid em 2020, nos últimos 10 dias de campanha. Eu fiquei 10 dias de cama, 3 dias de hospital. Achei que ia morrer, sem vacina. 1 ano depois eu tomei a vacina. Tomei a Janssen, que é a dose única. 4 meses depois de tomar a vacina, eu peguei de novo. Não foi tão forte, diminuiu os sintomas, mas peguei de novo. Quer dizer, a vacina que ajudou ou era a pessoa que já estava com os anticorpos porque pegou a primeira vez? Não tem estudo ainda científico que possa definir objetivamente o que é uma coisa e o que é outra. E aí você acaba mexendo no que é mais sagrado da pessoa, que é a liberdade. Quando você tira a liberdade da pessoa, você tira tudo dela. E se eu não posso escolher em me vacinar ou não, eu estou perdendo a minha liberdade. E nós vimos casos escrotos, mundo afora, não foi só no Brasil. Mas no Brasil nós tivemos casos revoltantes de uma senhora sentada numa praça em São Paulo, porque não estava usando a máscara, foi presa, algemada, agredida. Estou dando só um exemplo. Aqui em Balneário Camboriú, não lembro se foi a polícia militar ou a guarda, que invadiu um apartamento de uma pessoa, porque elas estavam fazendo festa em 4 pessoas no apartamento. Festa que eu digo, um jantar. Estavam lá escutando música. Não era festa aberta. Então, olha a que nível nós chegamos. Discussão, infelizmente, eu concordo com o Cacá, política. Politizaram uma situação, principalmente no Brasil. O Brasil realmente foi um dos países que mais politizou a questão da vacina. E aí eu pergunto, né, para aqueles de plantão que chamam o atual governo de genocida, quem trouxe a vacina? Quem distribuiu a vacina no Brasil? É obrigação do governo. E ele fez. Em tempo, foi o 5º país a começar a se vacinar.
Eu não sei agora os números atuais, porque como eu não assisto mais a Rede Globo faz tempo, então eu já não sei mais a que anda a porcentagem de vacinação no Brasil e, principalmente, se o Brasil já não é o país que mais vacinou no mundo, mesmo não tendo fabricação própria da vacina. Então, senhor presidente, eu quero, diante disso, e eu já coloquei aqui uma situação, né? Nós fomos, eu vou relatar novamente, nós fomos convidados a um baile de formatura este ano, aqui em Brusque. Este ano, em Brusque. E nós fomos no baile de formatura e chegamos lá, tinha mais uma fila imensa para entrar no baile. No Santos Dumont. Tinha umas 300 pessoas na fila. E a fila não andava. Eu cheguei 11 horas, estacionei o carro, 11h30 eu fui na fila, eu perguntei por que essa fila? Porque quem não tem a carteirinha com as vacinações em dia, ou vai na farmácia fazer a vacinação, ou faz o teste, ou faz o teste ali na hora e paga, não lembro se era 120 ou 140 reais por pessoa. Eu tinha minha vacinação, que era a Janssen dose dupla, na verdade, né? Mas a minha esposa não tinha a carteirinha com ela e o digital dela não estava naquele período que não estava funcionando. E aí? Eu vou pagar ali para fazer um teste sabendo que 2 semanas antes eu tinha pego a Covid e tinha acabado de sair da quarentena? Eu sei que eu não tenho vírus, eu sei que eu não vou estar transmitindo. Moral da história, nós embarcamos no carro, não fomos no baile e fomos embora. Essa é a retirada da liberdade das pessoas. Aí eu pergunto, e aquela que tem as vacinações em dia? Tem as 3 vacinas lá, as 2 obrigatórias e mais essa pessoa não transmite? E se essa pessoa apresentou essa carteirinha na portaria daquele baile, e se ela estava positiva, ela não transmitiu mesmo estando com as vacinas em dia? Então é essa a discussão que nós temos que fazer. Aí eu vou tirar o direito, a liberdade de ir e vir das pessoas num país democrático de direito, que a nossa Constituição Federal estabelece como regra principal a liberdade do seu povo, por uma carteirinha de vacinação? Realmente nós temos que virar essa página e tocar a vida em dia. Sou favorável ao projeto, senhor presidente, com toda certeza. Obrigado, senhor presidente. Vereador André Resini. Boa noite, presidente. Boa noite aos vereadores, aos colaboradores da casa, à imprensa, a todos aqui presentes. Eu sou coautor também desse projeto do passaporte sanitário e primeiro também tomei a vacina, sou totalmente favorável à vacina, né, respeitando logicamente quem é contrário e quem não quis tomar a vacina, né? Nós vivemos uma democracia, eu acho que ela tem que ser respeitada. Todos lá em casa tomaram a vacina e eu entendo que se nós estamos aqui hoje sem máscara e o mundo está conseguindo novamente conviver, né, na sociedade, com certeza foi por causa da vacina. Essa é a minha opinião, porque até então passou uma onda, 2 ondas, 3 ondas, 4, 5 ondas, né, e morrendo milhares de pessoas, e até então nós não conseguíamos sair fora desse buraco, né? E nós não estamos falando de 1 semana, 1 mês ou 2 meses. Nós estamos falando de 2 anos, né, nesse caos da saúde pública. Então eu entendo que a vacina, sim, ela é importante, foi fundamental para o momento atual que o mundo vive. Agora, passando para o projeto que eu assinei junto, e sou totalmente favorável, nós estamos vivendo realmente uma guerra política, no momento que não tem mais essa narrativa que eles estão tendo, não existe mais, graças a Deus, esse problema do Covid. Hoje aqui na nossa cidade, nós temos um problema da dengue, né, que é muito maior
do Covid, que eu entendo que já acabou, mas infelizmente a grande mídia vem batendo muito forte ainda por questões políticas, e eu acho que é totalmente errado o que vem sendo feito, independente do candidato A, B ou C. Eu acho que essa questão do passaporte sanitário, sou totalmente favorável, porque já passou o Covid. Eu até entendo, se tiver algum espaço ainda público ou até privado, né, que ainda pede esse passaporte, realmente é uma demagogia imensa, porque aí sim estão querendo fazer política novamente. Né? É um momento que esse projeto já quase não caberia mais, porque nós estamos vivendo com tranquilidade, mas, de qualquer maneira, né, vamos sim aprovar, porque nós temos que acabar com essa questão do Covid de vez. Se tem algum país ainda proibindo a entrada de quem não tem a vacina, entendo, independente se é de esquerda ou de direita, né, o atual governo desse país, realmente, ou de primeiro mundo ou não, realmente é de lamentar, porque no entendimento, não meu, porque eu não sou técnico na área da saúde, mas no entendimento de pessoas qualificadas, estudadas, realmente essa questão, né, da saúde pública na questão do Covid, vamos e viemos, né, pessoal? Já acabou, né? E já faz alguns meses, já não é de agora. Então, é só uma guerra política, é demagogia, é querendo jogar esse contra aquele. Então, os países ainda que pedem o passaporte sanitário, no meu entendimento também, estão totalmente equivocados e estão querendo fazer também política e jogar um contra o outro. Então, para mim não alongar mais, sou totalmente favorável ao projeto e esperamos que a grande mídia, realmente nós sabemos que não vai acabar, porque nós sabemos que a Rede Globo e outras emissoras estão do lado da esquerda, então eles vão ficar batendo, eles vão ficar fazendo ainda um grande circo, né? Nem gosto de falar circo, porque a arte circense não pode nem ser citado numa safadeza dessa aí, mas eles vão ficar fazendo política assim até a eleição. Esperamos que realmente o povo do bem, o povo da direita, no meu entendimento, que realmente nós possamos fazer o trabalho de ir para a rua, de estar forte na questão das redes sociais, né? Infelizmente, algumas redes sociais, a direita ela está sendo pressionada e não está tendo tanta visibilidade, mas nós temos, graças a Deus, ainda a liberdade de expressão. Nós temos, né, hoje as redes sociais, o WhatsApp, os grupos, e eu acho que é um avanço enorme que nós temos. E ali eu acho que é uma ferramenta que nós temos que trabalhar para a próxima eleição. Mas sou favorável, sim, assinei junto o projeto, e é isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Na discussão, também gostaria de manifestar. O vereador Ivan quer primeiro? Vereador Ivan Martins. David, depois eu. Josimar foi? Foi, né? Aqui. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui, senhor presidente, de antemão dizer que eu também sou favorável ao referido projeto, muito embora, como o vereador André Rezende já disse, já provavelmente nem precisaria mais, mas em todos os casos é bom prevenir. Mas tem uma situação aqui que está me chamando a atenção, que é bom a gente que fique bem claro, que se esclareça. O projeto diz o seguinte, o artigo 1º, fica proibida a exigência de apresentação de certificado de vacinação ou de qualquer outro meio probatório de imunização contra o Covid-19 para acesso a bens, benefícios, serviços ou quaisquer lugares no âmbito do município de Brusque. Aqui subentende-se tudo, rede pública e privada. Já no artigo, o parágrafo 1º, ele diz o seguinte, ó, a vedação, ou seja, a proibição descrita no caput deste artigo não se aplica às atividades do setor privado
que voluntariamente optarem por exigir de seus clientes e fornecedores, entendeu? Ficando vedado a exigência de qualquer meio comprobatório de imunização contra o Covid-19 de seus empregados. Portanto, não atinge a iniciativa privada, atinge o poder público de uma forma geral. Se a iniciativa privada exigir de seus clientes a comprovação, segundo o projeto, eles podem fazer. Então, nós temos que prestar bem atenção nesse sentido, para nós não prejudicarmos um projeto, né, do alcance desta natureza. Então, fica bem claro, a iniciativa privada não é alcançada pela lei. Ela fica optativo. Se eles obrigarem os seus clientes a apresentarem a comprovação da imunização, eles terão que apresentar. Aqui atinge somente o lado público. Portanto, presidente, eu entendo até que nós não deveríamos nem votar esse projeto hoje. Porque se a intenção é fazer com que tudo alcance tudo, o projeto não alcança. Mas se assim não entenderem, tudo bem. Mesmo assim, o meu voto é favorável, mas eu sou obrigado a fazer esse alerta, para que todos saiam daqui conscientes de como a lei vai ser aprovada. Vereador, com a palavra, vereador Davis. Senhor presidente, senhores vereadores e a plateia, então, de forma bem rápida, até porque os vereadores já se manifestaram muito bem, né, os que me antecederam sobre essa matéria, e também sou um dos autores aí do projeto, assinei junto, né? Confesso também que me vacinei também 3 vezes, a minha esposa, meus 2 filhos também por 2 vezes, então nossa família vem de uma tradição de botar muita confiança em vacinas, então, né? E também não tenho nada contra mesmo aquelas pessoas que não se vacinaram. Acho que é uma questão bem de opção de cada um e respeito à atitude de todos. E nós lá em casa acabamos se vacinando conforme foi orientado pelo Ministério. Mas, repito, não tenho nada contra. Com relação até às observações muito bem feitas aí pelo vereador Ivan Martins, com relação a todo o contexto desse projeto, né, onde na iniciativa privada acaba deixando ainda a opção do proprietário daquele estabelecimento exigir ou não, e o que a gente percebe que dos funcionários, pelo que a gente percebe ali, não pode ter exigência. Agora, dos clientes e fornecedores, de repente, poderá também ser exigido, conforme está na lei ali, né, nessa proposta de um projeto de lei, muito bem observado pelo vereador Ivan. Mas voto a favor, sim, da matéria. Eu queria encerrar aqui utilizando, na audiência que teve pública sobre esse tema, o professor Zezinho, ele deixou aqui uma reflexão, eu achei muito bacana, eu transcrevi ela e vou ler agora sobre essa questão da vacina, né, que vale para a gente refletir. Ele colocou da seguinte forma, aqui mesmo nessa tribuna. Ouviu alguém dizer certa vez que quem não quisesse se vacinar por si mesmo deveria se vacinar pelo bem dos outros. Ora, se a vacina é eficaz, então quem se vacinou está imunizado. Se meu irmão se vacinou e eu não, o risco é meu e não dele. Continua aqui. Mas se eu preciso me vacinar para protegê-lo, então a vacina que ele tomou não é eficaz. E se não é eficaz, por que eu devo me submeter a ela? É interessante essa reflexão do professor Zezinho, copiei e de autoria dele, e foi muito bem colocado no dia da audiência. Voto a favor do projeto, né, para proibir essa situação aí do passaporte sanitário, né, mesmo com a observação também do vereador Ivan Martins. Mas é o primeiro passo dessa situação. Sou favorável. Obrigado. Com a palavra, vereador André Vec. Presidente, eu vou ser bem sucinto na minha fala, até porque foi muito contemplado
pelas falas do vereador Cacá, André Rezende e do próprio vereador Ivan Martins. Uma porque o projeto ele quase que não surte mais efeito, né? Desde domingo último, dia 22, está em vigor uma portaria do Ministério da Saúde que encerrou o estado de emergência da Covid-19 no país, depois de mais de 2 anos. Então, hoje a gente já vive uma normalidade oficialmente, pós-Covid. E o outro ponto, como o vereador Ivan bem relatou, sobre a questão de que a iniciativa privada fica fora, né, do impacto dessa legislação, e aí fazendo justiça com o autor do outro projeto, que foi o vereador Valdir da Sky, né, que a gente conhece bem. E ele, na época, na Comissão de Constituição, eu me manifestei contrário ao projeto por entender que não é papel do Estado, no caso aqui, né, a gente enquanto poder público municipal, intervir na iniciativa privada, né? Foi um argumento que eu usei na época da discussão do projeto da obrigação lá de aferir a pressão nas farmácias, e um argumento que, por coerência, eu trago também na discussão desse projeto. É uma opinião minha, uma visão minha, né, de papel do poder público. Então, não entendo que a gente tenha que aprovar um projeto que vai dizer o que o empreendedor que paga suas contas, que pode e deve ter o direito de decidir o que ele quer ou não implementar na sua empresa. Se ele, ao exigir o passaporte, perder clientes, é um azar dele. Aí é a regra de mercado. Se eu sou cliente e não quero me vacinar, eu vou no estabelecimento do vereador Jean Pirola e ele exige o comprovante, eu não vou lá. Eu vou no do vereador Ivan e tudo certo. As coisas... Então, por entender e por coerência do argumento que eu usei num outro projeto, trazendo para esse, e para ser justo com o vereador Valdir, vou votar favorável ao projeto justamente e somente por causa desse parágrafo 2º, deixando claro, respeitando a opinião dos demais, mas é uma visão minha de que a gente não pode criar legislações para ficar intervindo na iniciativa privada, justamente por defender a liberdade do empreendedor para tomar suas decisões, sejam elas positivas para o negócio ou não. Aí é o risco que ele adota, né, ao tomar as suas decisões. Por isso, para deixar claro, voto favorável ao projeto da maneira como está e votaria contrário no projeto anterior, explicando, justificando aqui os motivos da mudança do projeto e, consequentemente, da mudança do meu posicionamento. Seria isso, presidente. Obrigado. Vereador, gostaria que o vice-presidente assuma. Com a palavra, o vereador Alexandre Silva. Obrigado, presidente, senhoras e senhores que nos acompanham ainda. Vou tentar ser bem breve também, até porque muitos já me antecederam, mas a minha manifestação no sentido de aprovação do projeto, como o vereador André Vec falou aqui, e acho que quando a gente fala, talvez um dos principais argumentos da defesa da contrariedade ao passaporte de vacina é a liberdade de cada um de nós. E foi isso que a gente sempre defendeu e pregou aqui desde a audiência pública. Então, quando se fala a Câmara, eu entendo que nós não podemos interferir na decisão do setor privado. Se eu tenho lá um estabelecimento, um restaurante que exige, é um direito do proprietário do restaurante e ele vai, né, ter os clientes que querem entrar vacinados ou não. Então, acho que isso né, a gente está buscando aqui a defesa do direito individual do cidadão que quer ou não se vacinar, nós também não podemos, né, ir num contraponto nesse sentido. Em relação à questão da vacinação e do passaporte de vacina, alguns pontos eu acho que são importantes. Primeiro, o desconhecimento científico da vacina. Isso é uma coisa que, inegavelmente, acho que nós cansamos de ouvir durante todo o período da pandemia os trabalhos para o desenvolvimento das vacinas, as empresas que desenvolveram as vacinas, os médicos infectologistas que não garantem, inclusive as próprias empresas que fabricaram as vacinas, que não garantem a eficácia das vacinas. Então, se nós, com base na vacinação, quisermos exigir um certificado que está lá rotulado, tomei as 2 vacinas, qual é a diferença se eu transmito a doença? Não faz sentido nenhum nós exigirmos um documento nesse sentido, né? Porque ele não garante a imunidade da pessoa que carrega consigo no bolso esse certificado. Então, acho que é totalmente desproporcional a gente querer exigir. Está normalizado, está tudo certo, está indo bem,
passou de pandemia para endemia, mas uma coisa que é importante, e aí é quando a gente fala da garantia individual, e aí eu faço uma pergunta: qual o impacto legal e ético nas relações humanas, na relação da sociedade como um todo, a partir da adoção de uma medida como o passaporte vacinal? Qual o impacto ético na sociedade? Para que serve? Uma senha? Para você rotular aquelas pessoas que não querem, por direito, tomar a vacina? Uma senha? É uma restrição para que essas pessoas possam ou não fazer um concurso público, trabalhar, ir e vir em determinados locais? Aí é que está, para mim, o ponto-chave. Até onde esse direito do cidadão de não tomar a vacina, ele vai estar escancarado e rotulando, aí sim, a pessoa que não queira tomar a vacina por um direito seu, né, fazendo com que haja, sem dúvida, uma divisão. Opa, esse cara aqui, não tomou a vacina. Essa criança que foi para a sala de aula, que não tomou a vacina porque o pai entendeu que não deveria dar, que é o meu caso, já falei isso, meu filho não vai tomar a vacina. Será que não tem que ser olhado de outra forma para ele? Aconteceu uma situação, né, de alunos contraírem a Covid. É culpa do meu filho? Não. Não, porque a vacina não garante que a pessoa que tomou, o jovem, o adolescente, o adulto, o idoso, por que estão tomando 5, 6 doses? Se antes era 2, Beto, agora são 5, 6, daqui a pouco é 7, 8. E eu fico preocupado, sim, com as pessoas que estão tomando essas doses. Eu, particularmente, tomei as 2 por uma questão pessoal, né? Já falei isso várias vezes. Não vou tomar a 3ª, não vou tomar a 4ª, ano que vem não vou tomar. Por quê? Porque eu não confio e não acredito nisso. Como nunca tomei a da gripe, mas o cerne principal aqui, e eu acho que aí sim, né, é o ponto nevrálgico da situação, sem dúvida nenhuma, o impacto que isso vai gerar, iria gerar se, né, nós tenho certeza que aqui não vamos exigir, mas tomara que isso não seja norma geral, o impacto que isso vai gerar na sociedade, né? A discriminação daqueles que optaram talvez por não tomarem a vacina e por não usarem esse documento que rotula, né, aqueles que tomaram a vacina e que se acham no direito de privar, né, quem não tomou por sua opção, como os que tomaram por opção, privar os que não tomaram por opção de ir e vir ou estar em ambientes, né, ao lado daqueles que tomaram a vacina. Porque tanto um como o outro não está livre de novamente contrair essa doença que, infelizmente, acabei perdendo meu pai, mas essa doença que nós não sabemos nada sobre ela e nós não sabemos nada sobre as vacinas que estão dando na nossa família, nos nossos filhos e em qualquer outra pessoa. Conceda a parte, vereador Ivan. Obrigado, vereador Simas. Eu também penso, né, da forma como Vossa Excelência está dizendo, tanto é que eu já manifestei meu voto favorável ao projeto. Penso que também tomei vacina, sou a favor da vacina, mas também sou a favor da liberdade, né? Se a pessoa não quiser tomar, tem o direito de não tomar, né? Mas eu só fiz questão de levantar essa situação aí, vereador, porque o artigo 1º do projeto, repetindo, né, ele fala em a participação de tanto o âmbito geral, né, privado, quanto público. No parágrafo 1º já fala que o setor privado pode exigir do cliente, mas não pode exigir do funcionário. Então veja que também existe uma discrepância aí. Então ele também está interferindo na questão particular. Por isso que eu chamei a atenção. Obrigado, vereador.
eu entendi até, né, o objetivo que realmente o funcionário ele não seja punido, né, para, né, possa vir a perder o emprego, resguardar, né, alguma coisa nesse sentido. É nesse sentido que eu entendi ali a questão do artigo. E para finalizar, realmente, né, acho que nós podemos, com certeza, né, acho que a aprovação e a discussão e levar o assunto, né, e não deixar que esse assunto ele desapareça por completo. Por quê? Porque, volto a falar, o ponto principal não é a imunização da sociedade, não é garantir com que cada cidadão não possa novamente se contaminar ou se contaminar. Rotular alguém de ter esse documento, esse passaporte de vacina ou não ter, e aí exigir o passaporte de vacina que a pessoa tenha esse documento, nada mais é que rasgar, né, a Constituição Federal, rasgar o direito individual de cada cidadão de tomar as suas decisões. Suas decisões, o que é o mais importante e o que nós vamos lutar sempre para que isso continue. Para que a gente possa votar antes do término das 3 horas esse projeto, para não perdermos a sessão ainda hoje. Obrigado. Coloque em votação. Para terminar a votação desse projeto? Não. Continua a discussão. Então, esse é o ponto principal e é isso que nós devemos sempre defender. O direito individual de tomada de decisão das pessoas. Obrigado, presidente. Em discussão? Então, colocamos em primeira votação. Projeto de Lei Ordinária 32/2022. Aprovado por unanimidade dos presentes, com 12 votos favoráveis.